Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Como? O beijavam como? Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Pai, mais uma vez nós oramos, pedindo a tua palavra, reconhecendo que só o teu Espírito pode nos dar a inspiração e a revelação. Fale conosco, Pai. Traga-nos uma palavra aos corações. Quebrante os nossos corações. Nos dê um coração que não tenha receios de demonstrar, que não tenha receios de se mostrar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Paulo ora com eles. Alguém sabe me dizer quem são eles? Quem são eles? Quem é esse povo que se ajoelham, que choram em voz alta, há um grande pranto, eles abraçam a Paulo afetuosamente, eles beijam Paulo, entristecidos pela palavra que Paulo disse que eles não se veriam mais. Esse povo é o povo da igreja de Éfeso. E qual é a mensagem de Deus para a igreja de Éfeso? A mensagem de Éfeso, a mensagem principal para Éfeso, que nós estamos pregando aqui na nossa campanha. Como que é? Que eles precisavam voltar ao primeiro amor. Está lá, nós já lemos lá em Apocalipse várias vezes, não é? Para quem que é a mensagem de voltar ao primeiro amor? É para esse pessoal aqui. Nós estamos lendo o texto onde Paulo teve o seu último relacionamento com a igreja de Éfeso. Foi Paulo quem foi o instrumento de Deus para que a igreja de Éfeso experimentasse o primeiro amor. E quais são os elementos que nós temos aqui nesses versículos? Do versículo 36 ao 38 que nós lemos. Nós temos na igreja de Éfeso um povo que não tem vergonha de demonstrar sentimentos. Demonstrar sentimentos, rasgar o coração, ter um coração quebrantado, era uma das características da igreja de Éfeso. Eles foram para a praia e quando estavam lá com Paulo, Paulo trouxe para eles uma palavra tremenda. Se você quiser, leia aí depois o capítulo 20 inteirinho. Uma palavra de despedida, porque Paulo estava indo para Jerusalém e não voltaria mais. E com efeito, depois desse último encontro, Paulo foi para Jerusalém, foi preso, foi levado a Roma, onde ele morreu. E ele não viu mais os Efésios. Que obra é essa que acontece aqui nos Efésios? Que verdade é essa que nós podemos aprender aqui com os Efésios? A verdade de que os Efésios estavam vivendo um coração quebrantado. A verdade de que os Efésios não escondiam seus sentimentos. Eles beijavam a Paulo, aqui está no texto. Eles
tiveram grande pranto, eles se abraçavam afetuosamente e eles não tinham medo de mostrar a sua tristeza. Coração que se mostra, coração que se revela, coração que não tem capa nem máscaras. Esse é o coração do primeiro amor. Você já viu uma criança como ela se revela facilmente, tanto de quem ela gosta quanto de quem ela não gosta? Eles ainda não aprenderam a dissimular. Eles têm um coração que se revela. Por isso que os estudiosos, quando estudam linguagem corporal, olham isso primeiramente nas crianças. Porque as crianças não conseguem esconder o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Elas entregam, elas podem falar com a boca uma coisa, mas elas não aprenderam a dissimular a linguagem corporal. Então, as maiores pesquisas e estudos sobre leitura fria, sobre linguagem corporal, é feito com crianças. Eles induzem uma situação, mas eles sabem que a criança não consegue mentir. Então eles vão analisando e pegam estes gestos que as crianças fazem para perceberem nos adultos. Por exemplo, sabe-se que a criança está mentindo, mas quando ela está mentindo, ela coça a cabeça. Então eles estudam para ver que um adulto, quando está mentindo, possivelmente ele vai ter um gesto também de coçar a cabeça. Porque são gestos natos, que nós nascemos com eles. Por exemplo, quando ela está ameaçada, a criança, se ela cruza os braços, então eles vão estudar, fazer leitura fria e perceber que um adulto também, se você está conversando com ele, e ele cruzar os braços no meio da conversa, é um sinal de que alguma coisa não gostou. Ele vai te chamar de meu amado, de meu querido, mas se ele cruzou os braços, é uma possibilidade de que ele não tenha gostado. E se ele der um passo para trás, aí já é outra possibilidade ainda. Isso se chama leitura fria, porque os especialistas pesquisam isso nas crianças, porque as crianças, elas não conseguem esconder a expressão corporal. E nós tentamos. Nós falamos uma coisa, mas os nossos corações às vezes têm outra. E nós não sabemos lidar muito bem com isso. Nós tentamos manter um coração fechado, um coração que mostra o que ele não é. Mas aqui na igreja de Éfeso, eles estavam prontos para viver afetos. Eles estavam prontos para demonstrar tristeza. Eles estavam prontos para chorar na frente dos outros. Eles estavam prontos para se abraçarem, se beijarem. Eles não viviam uma espiritualidade dominada pelas etiquetas, pelos métodos de contenção da alma. E eu aprendo aqui nesse texto que uma das coisas que Deus requer de nós é que nós voltemos a viver o que a igreja de Éfeso viveu. Nós precisamos conhecer os nossos corações. Nós precisamos ser sinceros com Deus e com o outro. Nós precisamos nos dar o direito de estar alegres ou de estar tristes. Nós precisamos nos dar o direito de viver afetos, de abraçar, de beijar, de demonstrar o que há dentro de nós. Nós precisamos jogar limpo com os nossos corações. A Bíblia diz que o coração é enganoso.
Mas como que nós resolvemos esse problema? Quando nós nos permitimos que a realidade dos nossos corações seja posta para fora. Então a igreja de Éfeso é uma igreja que se dava às emoções. Durante muito tempo, nós fomos criados e ensinados que as emoções são perigosas, que as emoções não são boas, que nós não podemos dar vazão às emoções. Muitos e muitos pregadores tolhiram a emoção dos cultos, da oração, porque acreditavam que quando diz que nós devemos servir a Deus com culto racional, nós não podemos falar com Deus a sinceridade do nosso coração. E a igreja de Éfeso não fez isso. A igreja de Éfeso abriu seu coração. E eu imagino que quando Deus fala, volte ao primeiro amor, eu vejo que Deus está dizendo, volte a ser sincero, volte a ser como criança, volte a rasgar teu coração, volte a se dar o direito de estar triste. Os irmãos viram a palavra que o nosso diácono Everton leu? O que é que Jesus Cristo disse? A minha alma está... Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava pronto a viver um coração verdadeiro e sincero diante de Deus e diante dos homens. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhecia o seu coração. Porque Jesus vivia a realidade das suas emoções. Jesus chorava. Jesus no meio do povo levantava as mãos para o firmamento e começava a orar e falar, eu te dou graças, Pai. Jesus se enfurecia também, como no momento em que ele expulsou os cambistas do templo. Nós não somos máquinas, nós somos homens. E restaurar o primeiro amor é voltar a esse momento em que nós choramos. Eu vinha conversando com a minha esposa e uma irmã aqui da igreja foi ao médico ontem, foi diagnosticado depressão. Foi ao psiquiatra ontem, foi diagnosticado depressão. Quem sou eu para ir contra o médico? O médico falou, é certo. Mas eu achei interessante que ela estava preocupada porque vai que também outras pessoas têm depressão. E ela perguntou para minha esposa assim, o médico perguntou para mim se eu tinha vontade de chorar do nada. Porque para os médicos, sentir vontade de chorar do nada não é certo. Se você tem vontade de chorar do nada, não chore, tome um remedinho que passa. Se você está na sua casa, fazendo o seu almoço, você tem de estar feliz. Se você resolver parar de fazer o almoço para ir para o quarto chorar, tem que procurar um psiquiatra, tomar remédio, você está com depressão. Eu estou conseguindo fazer cara de ironia? Eu não sei fazer muito cara de ironia. Eu estou tentando ser irônico, tá? Talvez eu não estou conseguindo. Mas aí essa irmã e minha esposa me contando, me dando assim o relatório do dia, né? No carro vindo de lá para cá. E me contando a conversa dela com a irmã. E a irmã falou assim, Leila, eu fiquei preocupada com você, né? Porque você vive tanta coisa. Você também não tem vontade de chorar do nada? Aí eu dei risada na hora. Porque eu sei que é claro que ela tem vontade de chorar do nada. É claro que tem dia que eu venho aqui para a igreja, só Deus sabe o quanto eu choro, o quanto eu esperneio. Eu deito aqui nesse púlpito, eu rolo, eu gemo, eu urro. Tem dia que eu saio para fazer caminhada, eu saio gritando, eu vou para um lugar longe onde ninguém vê. Às vezes eu saio para pedalar,
Eu chego lá na cascalheira, eu começo a gritar lá, falar com Deus, gritando. É claro que se eu falar isso para um psiquiatra, ele vai me dar tarja preta. Então, perguntando para minha esposa, você também não tem vontade de chorar do nada? E eu achei super interessante, porque eu sei que ela tem vontade de chorar do nada. Eu sei que aí não é do nada, né, amor? Tem muito motivo, né? Tem muito motivo. Mas nós estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo aconselhados a não chorar nem em velório mais. As pessoas estão fazendo luto sedadas. A pessoa está no velório lá, se acabando de chorar, perdeu um ente querido. Aí chega alguém, ô meu querido, eu vou te dar um calmante, para você não ficar assim. Pelo amor de Deus, como não ficar assim? Morreu alguém da família, deixa a pessoa chorar. Nós estamos criando patologias para sentimentos que nós estamos guardando, para afetos que nós estamos resguardando, escondendo. Às vezes a gente quer dar um abraço numa pessoa e não dá. A gente quer chorar na frente dos outros e não chora. Às vezes a gente quer beijar alguém e não beija. Claro, não vai ser beijando todo mundo aí que você quer beijar, pelo amor de Deus. Me entenda. Tá vendo? A gente fala as coisas e depois a gente dá. Eu estou falando assim, sua mãe, seu pai, seu tio. Vai lá, tá com um beijo, fala, tio, eu te amo. Aí alguém fala assim, tá com depressão. O que foi? Fulano chegou em mim hoje, igual hoje na hora do almoço. Passei na casa da minha mãe, fiquei lá 10 minutos. Ela estava fazendo almoço, corre para lá, corre para cá. Passei na casa da minha mãe, agarrei ela, dei um abraço, quase quebrou tudo, entendeu? Dei um beijo no pescoço dela e falei, mãe, eu te amo. 10 minutos. Fui para casa almoçar. Tem muitos filhos que se fizer isso aí com a mãe, ou se fizer isso aí com o pai, vai internado na hora, liga para a ambulância na hora, fala, ó, meu filho está louco, está com depressão, está com algum problema, vai se matar, está se despedindo de mim. O que foi? Está acontecendo alguma coisa? Ou está interessado em alguma coisa? Mas na crise que está aí, meio difícil. Irmãos, está assim hoje. As pessoas não podem mais chorar sequer o luto da perda de um ente querido. Procura o psiquiatra. O que foi? Porque eu tenho vontade de chorar pela morte do meu pai, da minha mãe. Eu tenho vontade de chorar porque eu fiquei doente, porque eu perdi o emprego. Não, então você tem que procurar um médico. Alguma coisa está errada. E se você está triste, então? Ninguém mais tem o direito de ficar triste. Ficou no quarto, quietinho, quer um minuto de silêncio, tarja preta. Não pode. Depressão profunda. Rejeitou a comida que mais gosta, no outro dia já está lá o doutor. Não quer comer. Vamos aí, vamos ver o que está acontecendo. Irmãos, todos eles estavam tristes. Imagina só, um monte de gente na beira da praia chorando em voz alta, beijando e abraçando Paulo. E Paulo não repreendeu nada, deixou que eles vivessem a tristeza deles. Deixou que eles expressassem o sentimento deles. Os psiquiatras, os psicólogos estão rachando de ganhar dinheiro. Porque hoje nós não fazemos luto mais.
A menina terminou com o namorado, ficou lá no quarto, trancada, chorando. A mãe vai lá e arromba a porta. Não, não, você não pode ficar aí. Vai lá fora, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Brincar não, quando termina com o namorado não quer saber mais de brincar. Já está fazendo outras coisas, né? Estudando bastante, né? Então, é desse jeito. Na igreja, quando alguém se derrama em lágrimas, hoje em dia parece que a pessoa é vista como se estivesse passando algo desesperador. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a não se importar com o que as pessoas vão pensar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós precisamos voltar e, primeiramente, nos derramar na presença de Deus. Nós precisamos encontrar uma saída para voltar ao momento da gente falar a verdade com Deus. Eu estou triste, Deus. E olhar para Deus, porque quando aqui Jesus estava triste, na palavra que o nosso irmão leu, Deus não mandou de imediato um anjo ir lá e tirar a tristeza de Jesus. Ele orou 3 vezes a mesma oração. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhecia o seu coração. Ele sabia que ele estava triste. Ele chamou os discípulos para estar com ele. Ele não quis ser um super-herói. Ele mostrou a sua fragilidade. Não é doença, irmãos. Se você tiver uma vontade de chorar do nada, chore. Se você tiver uma vontade de rir do nada, ria. Se de repente você tiver vontade de abraçar, abrace. De beijar, beije. De chorar alto, chore alto. Se você está triste, não fique fazendo carinha de feliz. Aceita a sua tristeza. Pode ser que ela vai te ensinar alguma coisa. Pode ser que a sua tristeza é parte constitutiva da alegria. Hoje eu estava lendo a Torá, estava lendo a criação, e pela primeira vez eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na criação. Quer ver? Olha lá, vamos lá, Gênesis, capítulo 1. Eu fiquei maravilhado com isso, eu nunca tinha visto isso. Gênesis capítulo 1. Versículo 3. Abra sua Bíblia aí. Disse Deus, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre... Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Completa para mim aí. O primeiro dia começou que horas? Sim. E foi que hora do dia? Foi? À tarde. O dia começou à tarde. Não foi? E o dia começou à tarde e terminou quando? Na manhã. Por isso que o dia dos judeus não começa à meia-noite. O dia dos judeus começa no pôr do sol. Ele vai de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Agora segura aí. Deus não fez separação entre luz e trevas? Deus não fez separação entre dia e noite? Mas um dia
o primeiro dia teve trevas ou não? E claro, como todos os outros dias, seria a mesma coisa. O primeiro dia teve trevas ou não? Pense aí. O dia começou à tarde. E aí? Depois da tarde vem o quê? Vem a noite. E depois da noite vem o quê? Amanhã. Amanhã é um novo dia? Segundo o texto aqui, Paulo, certinho. Amanhã não é um novo dia. Amanhã é continuação do dia que começou? O dia não começou tarde? Então, para o judeu, o dia começa à tarde e termina na outra tarde. Então, preste atenção. Aqui, no primeiro dia, começou a tarde, não foi? Depois da tarde vem a noite. E depois da noite vem a tarde, noite e manhã. São os 3 eventos de um mesmo dia. Em um mesmo dia, Deus criou tarde, noite e manhã. Não é assim todo dia? Todo dia tem tarde, noite e manhã. É que para nós, aqui na nossa cultura ocidental, o dia começa pela manhã, não é? O raiar de um novo dia. Então, amanhã traz um novo dia. Mas para a Bíblia, não. Amanhã é continuação do dia que começou na tarde. Agora, parem e pensem. Parem e pensem. Quando Deus disse haja luz, não tinha sol, não tinha lua e não tinha estrelas. Não havia nem sol, nem lua, nem estrelas. O próprio Deus iluminou tudo. Se o próprio Deus iluminou tudo, para que ou como haveria noite? Diante de Deus, tem noite? Não tem noite. Lá na Nova Jerusalém não haverá noite, haverá somente dia. Só que aqui o texto está dizendo que o primeiro dia da terra, o primeiro dia da criação, teve tarde e manhã. E depois você vai ver que continua assim, todos os 6 dias, tarde e manhã. Mesmo depois que Deus cria os luminares, que Deus cria o sol, a lua e as estrelas, já tinha tarde, noite e manhã. Agora, para fechar, o que governa a noite e a manhã? Não é o sol? Quando a terra gira, fica de costas para o sol, é noite. Quando ela fica de frente para o sol, é dia. Mas quando Deus criou o primeiro dia, não havia sol e não havia lua, mas teve noite. Por quê? Por que que um dia que Deus criou não foi só luz? Por que que um dia não foi só o claro? Por que que quando Deus criou o dia, Deus criou o dia tendo tarde, noite e manhã? Alguém explica? Amanhã não é o raiar de um novo dia, concorda? Amanhã não é um raiar de um novo dia. Amanhã, biblicamente, é a continuação do dia que começou ontem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus criou, colocou entre a tarde,
pôr do sol tão lindo, e amanhã o nascer do sol tão lindo, Deus colocou à noite. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem colocou, foi Deus quem criou. Nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós temos noites para passar, mas o raiar do sol não é um outro dia, é o mesmo dia para nos dizer que nas nossas vidas, na mesma vida que tem tarde, tem também noite. Mas depois da noite, vem também o raiar do sol. Então, Deus criou na mesma essência, no mesmo elemento, a tarde, a noite e a manhã. Mas você sabe o que as pessoas estão querendo que nós vivamos? Só a tarde e a manhã. Ninguém quer passar pela noite. Ninguém quer viver a noite. Como é que a gente resolve o problema da noite? Tarja preta. Hora que vem a noite faz parte do dia. A noite não é algo isolado. Para você viver um dia, você tem que viver a noite. Por isso que começa a tarde, noite e dia. Mas quem somos nós? Nós somos a geração que está cortando a noite, que não aceita a provação, que só quer viver na bênção, que não aceita mais perdas, que não faz lutos, que quer restaurar tudo, recuperar tudo, que quer trazer tudo de volta, que está medicalizando tudo, tudo virou doença. Não tem mais os afetos do primeiro amor. E com isso, nós vamos achando que estamos doentes. Teve uma outra coisa que ela perguntou para minha esposa também, né, amor? Você tem dia que você acorda e não tem vontade de levantar da cama? Se fosse eu responderia todo dia. Se fosse eu responderia para ela. E se eu fosse aí, esse médico já ia me dar uma tarja preta lascada. Porque eu tenho vontade de chorar do nada. Tem dia que eu estou no meu trabalho. Eu vou para o banheiro para chorar e orar e pedir a Deus misericórdia, derramar minha alma diante dele. Tem dia que eu estou no trabalho, eu saio para dar uma volta no quarteirão e falar com Deus. De tanta angústia, opressão que eu vivo. E vontade de não levantar da cama, é quase todo dia. É uma briga com o despertador. Se eu pudesse, eu ficava mais. Mas tem que levantar para trabalhar. 7 horas tem que estar no serviço. Se eu fosse lá, eu já voltaria com a minha caixinha de remédio no bolso. Por quê? Porque estão tirando a noite. Porque estão olhando sinais de vontade de chorar, vontade de abraçar, vontade de beijar, dependência das pessoas, saudade das pessoas, estão olhando para isso como se isso fosse algo que não pudéssemos viver. Mas em um dia que tem tarde, noite e manhã, tem a noite no meio. A noite não é separada do dia, a noite faz parte do dia e nós precisamos aceitar, irmãos. Nós precisamos aceitar. Eu tenho até muito cuidado para orar por pessoas que estão sofrendo. Quando eu vou fazer velórios, por exemplo, eu tenho muito cuidado para não ficar dando uma assim, não sofre, não chora, não sinta isso. Alguém que perdeu algo, às vezes chega em mim, fala, pastor, estou sofrendo, eu perdi tal coisa, E a minha atitude, primeiro, é de tentar entender, você tem o direito de sofrer. Eu não posso chegar e colocar a mão na tua cabeça e falar assim, agora esse sofrimento vai embora. Eu não posso, é a tua noite. Você está na beira da praia chorando, você está perdendo algo.
Você tem o direito. Eu não posso chegar em você e tentar arrancar isso. Porque Deus colocou para mim, um dos maiores espetáculos do mundo é o pôr do sol. E outro grande espetáculo do mundo é o nascer do sol para mim. Eu ando longe para ver um pôr do sol. Quando eu estou com a minha esposa viajando, eu paro o carro, eu estaciono o carro para tirar foto do pôr do sol. Eu acho fantástico. Mas eu sei que depois daquele pôr do sol vai vir a noite. Eu sei. Mas eu sei que depois da noite virá o sol outra vez. A noite vem, irmãos, para todo mundo. A noite vem. Então, às vezes as pessoas querem que a gente tire a noite da vida delas, mas faz parte. Deixa chorar, irmãos. Faz parte. Perdeu, deixa sentir a dor da perda, faz parte. Está sofrendo, deixe sentir a dor do sofrimento, faz parte. Acompanhe em oração, acompanhe com jejum, para a pessoa não sofrer além do que pode, mas todo mundo sofre. Não caia nessa, irmão, dessa sociedade família doriana, onde todo mundo vive um sorrisão. É 3h15 que fala o sorriso? 15 para as 3 aí, eu não sei nem sorriso. Não cai nessa não, irmão. Teve um dia que eu fui assistir um filme com a minha esposa. É o filme de um cachorrinho que o dono morre para sempre. E falaram para mim assim, ó, se você assistir esse filme, você vai chorar. Eu falei, quero ver eu chorar. Eu nem gosto muito de cachorro. Não, eu descobri que eu não gosto muito mesmo, não. Eu nem ligo muito para cachorro, não tem essas. Não vou chorar. E aí assisti deitado no colo da Leila. E eu falei para ela assim, não vou chorar. E eu segurei até onde eu aguentei. E eu falei para ela, eu já sei o final, não tem como eu chorar. E eu falei, não vou chorar. Mas segurei, ficava com o olho aberto assim, ó. Porque se eu piscasse, eu ia chorar. Eu falei para ela que eu não ia chorar. Olha, que bobeira. Irmãos, mas não teve jeito. Mas chorei. As lágrimas desceram. E daí, chora. E daí, mostra quem você é. Chora diante do Pai. Fala com Deus como você está sentindo. Volte ao primeiro amor. Volte àquele momento de você mostrar ao Pai o que você pensa, o que você sente. Volte ao primeiro amor. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa de tarja preta. Você precisa de saber que tem sim no meio do dia uma noite. E isso não é errado, não é pecado. Você sentir o peso dessa noite. Pode chorar. Pode lamentar. Deus te conhece. Abrace alguém, beije alguém, se expresse para alguém. E se ele vier com um comprimidinho para você, fala, não, eu não preciso de um comprimidinho. Eu só estou passando a noite, só estou vivendo um momento de noite. Mas Deus, quando criou o dia, Ele criou em 3 partes. Primeiro começa com o solzão, depois vem a noite. Mas tem no mesmo dia o sol. Mas para vós que esperais do meu nome, nascerá o sol da justiça. É a mesma parte de um dia que já começou em nossas vidas. Talvez você está vivendo agora o momento da criação. Haja luz e você está muito bem. Mas pode ter certeza, haverá o momento de trevas. Nesse momento de trevas, chore. Nesse momento de trevas, pranteie. Nesse momento de trevas, se derrame, acreditando, o sol vai voltar, trazendo salvação debaixo das suas asas. Amém? Que o nosso coração se dilate agora na presença de Deus. Vamos orar alguns minutinhos de joelhos, pedindo ao Pai que nos ajude. Irmãos, tome essa palavra para você. Peça a Deus que te ajude a ter um coração quebrantado, derramado na presença dEle. E você vai ver o maior psiquiatra, psicanalista, psicólogo, que ouve o teu clamor, ele vai resolver a tua situação.
Ele vai aceitar o teu clamor. Ele não vai te dar uma tarja preta. Ele vai te dar um abraço. E você vai ver que Ele vai fazer a melhor coisa que alguém pode fazer. Qual é a melhor coisa que alguém pode fazer? Qual é a melhor coisa que alguém pode fazer? Se alguém pode me livrar do sofrimento, essa pessoa é alguém que tem recursos. Se alguém pode pagar a minha dívida, essa pessoa é alguém que tem recursos. Se alguém pode curar a pessoa que eu amo, essa pessoa tem recursos. Mas agora olha o que eu vou dizer para vocês. Preste atenção no que eu vou dizer. Aquela pessoa que chora comigo, mesmo não podendo fazer nada por mim, essa pessoa é minha amiga. Está entendendo? Se eu preciso de 100 reais para pagar uma conta, e a pessoa chega e me dá os 100 reais, ela tem recursos. Não necessariamente é minha amiga. A pessoa que é minha amiga é aquela que não pode fazer nada por mim. Ela se coloca do meu lado e diz: eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui para clamar com você. Eu quero dividir a dor. Eu quero estar junto com você. Essa pessoa é sua amiga. Ela não pode fazer nada, mas ela pode chorar com você. Jesus, na maior demonstração de amor por nossas vidas, é quando Ele se assenta conosco e diz: eu quero chorar com você. Eu quero sentir a tua dor. Eu não vou mudar o quadro agora, porque é a tua noite, mas eu vou estar com você. Você vai sentir a minha presença. Você vai chorar sim, mas eu estarei contigo. E aí é questão de tempo. Daqui a pouco o sol nasce de novo. E tudo volta a brilhar. Você acredita nisso? Você acredita que o Deus que criou a tua vida colocou no meio dela uma noite? Ele poderia ter feito diferente, não poderia? Ele poderia ter falado que o dia seria só o sol, mas não. O dia é tarde, noite e manhã. Qual parte do dia que você está vivendo? Derrame o teu coração e deixe Deus consolar a tua alma, em nome de Jesus. Vamos orar uns minutinhos de joelho.